O que é blockchain? Como surgiu? Por que é tão importante? E será que blockchain é muito mais importante que o próprio Bitcoin? Nesse vídeo a gente vai te contar o que ninguém nunca te contou sobre essa tecnologia que estava ali adormecida até Satoshi resolver usar ela no Bitcoin. Hoje, milhares de projetos usam blockchain. Muitos são revolucionários e outros nem tanto. Mas é essa estrutura de registros que permite a descentralização das informações e que vai continuar mudando a nossa vida nos próximos anos. Antes de seguir adiante, se inscreve aqui no canal para acompanhar aí os próximos conteúdos sobre Bitcoin, blockchain e tudo que vem por aí nesse universo cripto. Blockchain nem tinha nome quando foi criada em 1991, quase 20 anos antes do Bitcoin, por dois caras chamados Stuart Haber e Scott Stornetta. Eles trabalhavam na Xerox. Sim, na Xerox. Quem imaginaria essa ironia? Os caras trabalhavam para uma empresa que criou a fotocopiadora e depois criaram uma tecnologia que não permite você copiar nada. Bom, o Stuart e o Scott tiveram esse impulso de criar um sistema de registros digitais que fosse imutável porque aconteceu um escândalo com um paper, um artigo de biologia que tinha sido fraudado na época. Conseguiram alterar o que estava escrito no artigo usando uma tinta especial. O Stuart e o Scott ficaram chocados com isso e pensaram: se é tão fácil falsificar dados registrados em papel, digitalmente isso é ainda muito mais fácil. É só apertar o botão delete. Para resolver isso, eles imaginaram blocos de informação atrelados uns aos outros de forma imutável, onde nada pode ser editado ou excluído. E a gente já vai explicar como que o blockchain consegue ser imutável. Em 1992, eles incluíram criptografia nesse mecanismo de registros e até 2008 essa invenção não tinha nome e nenhum caso de uso real. Nem no white paper do Satoshi, do Bitcoin, aparece a palavra blockchain, como a gente fala hoje. Ele se refere a blocos de informação, blocks, e dados em cadeia, chain, usando funções de hash. De tanto que a palavra block e a palavra chain apareceram no white paper, foi natural unir essas duas palavras e chamar esse sistema de blockchain. Mas então, como o blockchain funciona? A tradução literal de blockchain significa corrente de blocos. São blocos de informações atrelados uns aos outros. É como um tecido digital. Você não consegue puxar o bloco do meio da cadeia sem afetar os blocos seguintes. Assim como quando você puxa o fio de uma roupa, de um tecido, você altera toda a costura que vem na sequência. Blockchain é como uma costura digital. E se for alterado, todo mundo vai perceber que tem uma maçaroca, que tem algo errado ali com aquele ponto da cadeia. E depois de registrado em blockchain, as informações ficam registradas na história dessa cadeia de eventos, dessa cadeia de blocos. E é por isso que blockchain também serve como uma linha do tempo, onde os fatos não podem ser modificados. Por isso é uma rede imutável e irreversível. Para modificar o blockchain do Bitcoin, por exemplo, a única chance que se tem é naqueles primeiros momentos em que os blocos recém foram criados e é possível tentar reverter esses blocos de informação. Mas isso precisaria de um poder computacional absurdo para invadir pelo menos 51% da rede e uma janela de tempo muito pequena, em torno de 10 a 30 minutos. Isso custaria também bilhões de dólares e ainda com a chance de não conseguir fazer um ataque efetivo. No máximo, reverter talvez uma transação da mempool e não o bloco inteiro. Por isso que depois de 6 blocos criados, ou em média 1 hora, se diz que as informações se tornam imutáveis, porque a cada bloco criado, maior a dificuldade e o custo para reverter informações. E nesse sentido, a blockchain do Bitcoin é a mais longa e a que exige maior poder computacional para ser invadida e para reverter blocos. Por isso, ela é considerada a blockchain mais segura até hoje. Essas infos são inseridas na rede por computadores superpotentes chamados de mineradores. Eles fazem cálculos matemáticos para resolver tipo um quebra-cabeça criptográfico. Quando eles encontram a resposta certa, a rede valida a resposta, registra o bloco na blockchain e os mineradores recebem Bitcoin como recompensa por terem prestado aí poder computacional para rodar a rede. Esse mecanismo se chama prova de trabalho ou Proof of Work na rede Bitcoin e destrava as novas moedas do protocolo conforme os blocos de informação são criados. E funciona como um jogo mesmo, onde o computador que resolveu o problema criptográfico primeiro recebe os Bitcoins da rodada. Os mineradores, eles ficam competindo entre si o tempo todo para ver quem chega primeiro no cálculo e recebe os Bitcoins do próximo bloco. E são poucos, só vão ser criados 21 milhões de Bitcoins até o ano de 2140.
Carol, entendi, é uma corrente de blocos, você não consegue mudar as informações porque elas são amarradas umas às outras, mas como que isso acontece? Vamos supor que a gente esteja olhando para a blockchain do Bitcoin agora. Cada bloco contém informações sobre as transações financeiras feitas na rede, tipo, endereço A enviou 2 Bitcoins para o endereço B. E também tem uma marcação digital, um carimbo, de data e hora, chamado timestamp. Todos esses dados formam o conteúdo de cada bloco e são misturados de forma aleatória e transformados em um hash. Hash é um código criptografado, tipo esse aqui que está na foto, que resume e identifica tudo que está dentro daquele bloco de informação. É a partir do hash que a mágica funciona. Depois de criado o hash 1 do bloco 1, ele vai ser inserido junto com o conteúdo do próximo bloco, do bloco 2. Será tudo misturado ou liquidificado de forma aleatória e vai formar justamente o hash 2. Por isso, o hash 2 resume todo o conteúdo do seu bloco e também do bloco anterior, porque o hash 1 foi inserido dentro do conteúdo do bloco 2. E assim sucessivamente. O hash 3 vai ser o resumo criptográfico do bloco 3, que também contém no seu conteúdo o hash do bloco 2 anterior. É através dessas funções de hash que acontece o encadeamento da rede, ou seja, os blocos seguintes sempre vão ter um resuminho dos blocos anteriores. E blockchain também pode ser considerado um sistema de registros distribuído. Todos os computadores que ajudam a processar a rede possuem cópias de todos os blocos de informação que já passaram, que já foram criados pela rede. Se qualquer informação for alterada, uma vírgula, um espaço, um acento, qualquer coisa, vai mudar o hash do bloco e não vai bater com toda a cadeia de hashes já consolidada. A rede não vai aceitar uma mudança, porque não fecha com a cópia do blockchain que todo mundo tem salvo nos seus computadores. É por isso que blockchain é um mecanismo extremamente resistente e inteligente. Você não depende mais de um único servidor para armazenar informação. Os dados ficam distribuídos de forma descentralizada, com milhares de cópias. Para destruir uma blockchain, você precisaria destruir todas as cópias que existem. Por exemplo, se cair um asteroide na Terra e uma cópia estiver disponível, a rede vai sobreviver a partir dessa única cópia. Esse sistema garante também que nenhum dado seja perdido. Todos podem verificar a veracidade dos registros. Tudo é feito em tempo real, de forma sincronizada e também de forma transparente. Além disso, qualquer pessoa pode auditar a rede, o que aumenta também a segurança, a eficiência, a confiança nos registros e elimina a necessidade de terceiros ou intermediários como uma única fonte de informação e confiança. O grande trunfo do blockchain é esse: eliminar a necessidade de intermediários. E uma rede que descentraliza a confiança só poderia ter o seu primeiro caso de uso como dinheiro. O sistema financeiro é onde a gente mais depende de intermediários, tanto para criar moedas e as políticas monetárias com os bancos centrais, quanto para transmitir a moeda para a população, os bancos comerciais. Só que, como bem disse Satoshi, a nossa história está repleta de violações dessa confiança, seja pelos bancos centrais manipulando as políticas monetárias e inflacionando as próprias moedas, seja via bancos comerciais criando mecanismos que dificultam o acesso das pessoas ao seu próprio dinheiro. Você já tentou sacar valores altos da sua conta bancária? Precisou passar pelo gerente, né? Isso mostra o quanto a gente não é livre para movimentar o próprio dinheiro. Precisa sempre pedir permissão e ficar dependente desses intermediários liberarem ou não. Ah, Carol, mas a gente não precisa do Bitcoin para ter essa tecnologia. É só colocar blockchain nos bancos, bora colocar blockchain em tudo. Cara, blockchain não é nada mágico, não é só tacar blockchain em tudo e pronto, tá resolvido os problemas do mundo. Esse papo de blockchain sim e Bitcoin não reflete a falta de compreensão sobre onde está o valor disso tudo. O valor do Bitcoin está na descentralização e na união de várias tecnologias como blockchain e Proof of Work que tornam a rede segura. Sem uma moeda valiosa, não há incentivos para manter a segurança e para os mineradores investirem em suas máquinas e eletricidade na rede Bitcoin. É pura teoria dos jogos. Se não houver uma moeda, se resolver usar só o blockchain, é preciso ter uma autoridade central decidindo quais transações ou quais blocos são válidos ou não. Aí não adianta nada, centraliza a rede e lá se vão todas as propriedades boas da descentralização. Tá passada? Para funcionar, uma rede descentralizada precisa ser neutra, não importa quem você é, onde você mora, qual a sua aparência, qual o seu partido político, nada sobre você vai te impedir de usar a rede. A sua transação vai ser propagada independentemente de qualquer característica sua, o que não acontece no sistema financeiro tradicional. Se você não fornecer seu endereço ou um CPF válido, você não consegue ter uma conta bancária, por exemplo. Você acaba sendo excluído do sistema. Precisa ser também sem fronteiras, assim como a internet. Não é de nenhum país, mas está em todos os lugares, especialmente porque o dinheiro se tornou informação.
Bitcoin não é de nenhum país, mas ao mesmo tempo é de todos os países. Então não pode ser considerado uma moeda estrangeira, mas também não tem um órgão emissor específico. Isso muda toda a geopolítica local e está deixando os bancos centrais numa saia justa, porque Bitcoin pode separar o dinheiro do Estado. Assim como no passado houve a separação da religião do Estado. Precisa ser aberto, qualquer pessoa pode acessar. É só baixar um aplicativo e se conectar na rede. Não tem como impedir que as pessoas acessem o protocolo Bitcoin. Precisa ser também resistente à censura. Significa que não tem como parar a rede, porque dinheiro também é linguagem, um sistema de comunicação de comunicar valor. E liberdade de expressão é um direito humano. Muitos governos não concordam com isso, mas os governos também nunca concordaram com muitas das coisas ao longo da história que foram demandadas pelas pessoas, como a separação da religião e o Estado e como o direito de voto de algumas pessoas, como o direito de voto das mulheres, por exemplo. Precisa também ser público. Quer dizer que os dados estão disponíveis para todo mundo verificar. Isso quer dizer que ninguém pode trapacear ou monopolizar essas informações. A grande revolução financeira está em perceber que agora o dinheiro virou um software, um protocolo. Dinheiro não é mais só o que nos dizem o que é ou o que não é dinheiro. Ao mesmo tempo que isso muda a nossa visão secular sobre a fisicalidade do dinheiro, a gente retoma também a confiança no valor das coisas, através de uma revolução financeira que nos garante que o dinheiro não pode mais ser manipulado, inflacionado ou corrompido através da decisão de terceiros. A blockchain Bitcoin é muito parecida com a internet lá no seu início, um protocolo aberto onde todo mundo pode participar e usar da forma como quiser. Claro que existem vários outros protocolos e blockchains para além da blockchain Bitcoin, mas ela é que tem todas essas características de forma mais forte nesse momento. E se a internet já mudou a vida no planeta Terra, imagina o que o Bitcoin não vai fazer. Até a próxima e opt out!